Fala aí galera, beleza? Estamos chegando na aula 16, olha aí, quase na metade aí das nossas aulas até o Enem. Nós faremos aqui uma sequência bem legal para quem aí não perdeu nenhuma aula, para quem não está pulando as aulas, tem uma sequência exata que você precisa saber para o Enem, para os vestibulares, para os concursos que você quer fazer, beleza? Então, roda a vinheta! Bom galera, hoje nós vamos falar sobre polaridade, tá? Como essas moléculas elas se ligam e o que isso significa. Se uma molécula é polar ou se uma molécula é apolar. E o que isso tem a ver, né? Para que a gente precisa estudar isso dentro da química? E logo depois dessa aula, na aula 17, nós falaremos sobre geometria. Geometria é uma coisa muito importante porque é complementar. Então nós temos a sequência aí de ligações químicas, depois polaridade e para finalizar com geometria. Depois dessas 3 aulas você tem que sacar tudo, tem que estar fininho, tem que estar filé nessa parte da química. Então vamos lá. Tudo vai girar na nossa questão de polaridade no átomo central. Primeiro, o que é polaridade? Polaridade vem de polo, tá? Polos na química, nós temos o polo positivo, o polo negativo, e aí dentro desses polos, as moléculas elas podem se cancelar, elas podem cancelar esses polos, né, esses vetores. Então dentro da química tem esse estudo, e aí uma molécula pode ser polar ou ela pode ser apolar. Por exemplo, professor, a água eu já ouvi falar que é polar. O que significa que a água é polar? Então vamos lá. Átomo central significa o quê? Toda vez que você vê uma molécula, a molécula, aquela parte que tem mais átomos, é a que não vai ser central, lógico, porque vai estar rodeando um central. Então o que tiver em menor quantidade sempre vai ser o átomo central. De novo, o que tiver em menor quantidade sempre vai ser o átomo central. Então se liga, olha a água, igual eu comentei com vocês. Todos nós sabemos que é H2O, então o O é átomo central e aqui eu tenho 2 hidrogênios rodeando o O. E aí vai na segunda parte da nossa aula, que é par de elétrons. Como assim, professor? Se liga, olha que louco. Se você olhar para a água, você sabe que o oxigênio ele tem 6 elétrons em volta dele. Tá? Porque ele está na família 6A, a gente já falou na aula de tabela periódica e nós também já falamos na aula de ligação química que isso vai formar uma ligação covalente, porque o hidrogênio sempre forma ligação covalente. Daí firmeza, né? Aí você vai colocar um eletrinho em cada hidrogênio, porque o hidrogênio só tem um ao todo. Beleza, aí eu vou fazer a ligação dele aqui, ó. Ó que legal. Ah, beleza, até aí show de bola. Mas o que tem a ver par de elétrons? Tem a ver o seguinte, que sobraram aqui, ó, 2 pares de elétron. Sobraram, eles não se ligaram. Se sobraram esses pares de elétron, era para ser... Você imagina a H2O desse jeito, ó. Todo mundo imagina assim. A água assim, ó. Ah, era para ser assim, ó. Tem um ângulo de 180 graus. Mas não é, porque tem 2 pares de elétrons sobrando aqui, o que faz com que esse ângulo aqui caia para 108 graus. Então, acontece que ele era para ser linear e ele passa a ser angular. Olha que louco essa informação. Então, isso, lógico, eu vou explicar melhor, inclusive sobre ângulo, na aula de geometria molecular. Mas agora você tem que entender o que significa isso dentro da polaridade ou apolaridade. A polaridade me diz o seguinte, se está sobrando, quer dizer que esses vetores aqui, ó, eles não vão se cancelar. Vai ter um para cada lado. Se eles não vão se cancelar, o meu momento de polo, ou seja, o meu momento aqui de 2 polos, o polo positivo e o polo negativo, o meu momento de polo vai ser diferente de zero. Quando ele é diferente de zero, quando não existe cancelamento, essa molécula então é polar. Ah, professor, que legal! Então quer dizer que se sobra par de elétron, essa molécula é polar? Sim. Olha que louco, tá vendo? Sobrou par de elétron é polar. Cara, porque se sobrou par de elétron, necessariamente ela vai ter esse momento de polo diferente de zero. Então quer dizer, eu tenho um momento de polo diferente de zero e eu tenho uma molécula polar. Beleza? Tranquilo, muito fácil, então a água é polar. Nós temos uma regra agora, que eu vou passar para vocês, que chama o seguinte.
Molécula semelhante, né? Tudo que é semelhante dissolve semelhante. Então, agora você sabe que a água é polar, então o que se dissolve na água também é polar. Olha que louco. Então, por exemplo, você sabe que o sal de cozinha, NaCl, ele é polar. Ele é polar, porque o sal dissolve na água. Então, se o sal dissolve na água, é polar. Semelhante dissolve semelhante. Agora, o óleo de cozinha. Você sabe que se você colocar óleo de cozinha, o óleo não mistura na água. Se o óleo não mistura na água, quer dizer que o óleo é apolar. Entende? Então, por quê? Porque se fosse polar, misturaria com a água. Muito louco, né? Então, vamos para agora o próximo exemplo. Então, par de elétrons livres quer dizer isso. Se eu tenho um par de elétrons livres, eu tenho a molécula polar. Agora, eu vou pegar o CO2, tá? CO2 vai dizer o seguinte, qual que é o átomo central? Vocês estão vendo que é o carbono. Legal. Cada oxigênio aqui rodeando ele. Professor, mas beleza, ele vai ser angular também, assim, igual a água? Para a gente descobrir, eu tenho que saber se vai sobrar algum par de elétrons no carbono. Tá vendo? Se não sobrar nenhum par de elétrons, quer dizer que não tem nenhum impedimento. Se eu não tenho nenhum impedimento, ela vai ser linear. Se ela vai ser linear, olha que louco. Fica vendo essa hora, ó. 4 elétrons no carbono, porque o carbono está na família 4, o oxigênio está na família 6, igual a gente fez ali, ó. Então você já sabe que é 2 para cada lado. Legal, professor, já sei, bacana, ó. Essa é a geometria, você já sabe que é linear. Por que é linear? Não está sobrando nenhum elétron no carbono. Não sobrou nada no átomo central. Ah, então quer dizer que se eu não tenho par de elétrons sobrando, essa molécula é apolar. Olha que louco. E também dá pra gente entender o seguinte, ó. Eu tenho um vetor para cá, tenho um vetor para o outro lado, certo? Estão cancelando, tá cancelando. É tipo um cabo de guerra. Imagina um cabo de guerra. Você tá lá, você tá no meio, você tem dois amigos com a mesma força, um de cada lado. Se os caras te puxar no mesmo tempo, com a mesma força, você não sai do lugar. Certo? Se você não sai do lugar, quer dizer que eles cancelam tudo aqui. Se ele cancela tudo, o momento de polo é diferente de 0 ou é igual a 0? O que vocês acham? Se cancela, é igual a 0. Se é igual a 0, essa molécula é apolar. Olha que louco, tá? Então entenda isso. Se eu tenho um momento de polo, que é um caso que eu acabei de mostrar para vocês, que ele é igual a 0, é apolar. Não tenho nenhum par de elétrons livres no meu átomo central. Agora, se eu tenho um par de elétron livre no meu átomo central, essa é uma molécula polar. Agora, antes da gente terminar a nossa aula, porque a nossa aula é bem curta hoje, né, só para falar de momento de polo, eu vou mostrar mais 2 exemplos essenciais que sempre tá no Enem, tá? 2 exemplos que sempre tá no Enem e que você precisa sacar, precisa entender o porquê que é polar e apolar, tá? O exemplo é o seguinte, NH3 e CCl4. Esses caras sempre aparecem como questão de polar ou apolar, tá? Sempre vai aparecer. Ah, antes de mostrar essas duas aqui, vamos supor que eu tenho só duas. Exemplo, HCl. HCl só tenho 2. Aí você fala, professor, qual que é o átomo central? Não importa, porque eu só tenho 2. Nesse caso, você vai colocar o H e tracinho Cl, tá vendo? Não tem problema nenhum, tá? E é lógico que nesse caso, o Cl é muito mais eletronegativo, então vai ter uma força muito maior para cá, né? Então, e aqui também vai ter vários pares de elétron aqui sobrando, ó. Né? Tem 3 pares de elétrons sobrando ali, porque ele tem 7, né? Ele já compartilhou um aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, esse cara é polar com certeza, tá? Então, quando você olhar 2, né, nos 2 HCl, diferentes átomos, vai sobrar polar. Até aí, tranquilo, né? Não tem segredo. Agora, NH3. Vamos olhar o NH3. Eu olho para o NH3, beleza. Professor, coloca o N aí. O N está na família 5, o que significa que ele tem 5 elétrons na última camada. Já cansaram de saber isso aqui, tendo aula comigo. Beleza, aí eu vou rodear lá os 3 hidrogênios, porque eu tenho 3 hidrogênios para rodear ali em volta dele. Beleza. Olha que louco isso aqui, ó. Um eletrinho em cada um. Aí eu vou lá e vou fazer as 3 ligações covalentes, porque o hidrogênio sempre faz ligação covalente. E olha o que aconteceu aqui. Sobrou um par de elétron. Se sobrou esse par de elétron, quer dizer que é polar, já matei.
Entende? Já foi, já era. Agora olha a diferença, por exemplo, para esse cara aqui, ó, CCl4. O C, ele tem 4 elétrons, né? E aí ele tem Cl, ó, Cl, Cl, Cl. Aí o Cl tem, tanto faz. Ah, outra coisa importante de saber, tá? Professor, me importa os caras que estão em volta dele, né? Tipo, me importa os elétrons do cara que tá rodeando ele? Não, só vai me importar o do átomo central, beleza? Para descobrir se é polar ou apolar, tá bom? Então vamos lá, ó. Ó, 4 ligações aqui, tá? Aqui eu coloquei um embaixo, vou colocar aqui em cima, fica melhor, ó, para representar. Beleza. O que está acontecendo aqui, gente? Está acontecendo que não sobrou nenhum par de elétrons no carbono. Nenhum. Se não sobrou nenhum par de elétrons no carbono, quer dizer que cancelou tudo. Já era, tá tudo cancelado, ó. Eu tenho um aumento de polo para cá, para cá, para cá e para cá. Olha que louco. Então isso é igual a zero. Esse cara é apolar. Sem polo, cancelou. Esse cara, olha o par de elétrons sobrando aqui. Então é diferente de zero momento. Então esse cara é polar. Belezinha, galera? Essa aula realmente ela é um pouco mais rápida. Eu preferi separar a aula de polo, né? De momento de polo, ou seja, polar e apolar, para a aula de geometria. A aula de geometria é um pouco mais extensa, então eu preciso que vocês entendam todas as geometrias e como funciona. Então na próxima aula se liga em geometria molecular. Espero que vocês estejam entendendo tudo até o momento. Caso você tenha alguma dúvida, é só entrar na monitoria, deixar sua dúvida que a gente te responde. Beleza? Tamo junto, me siga aí, @prof. Leandro Leal, siga também o @não perca a cabeça e nos vemos na próxima aula. Fui!